E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no E50, não é, João? É verdade. Uma profissional de altíssimo garbo e elegância, advogada e, segundo ela própria, uma nerd de primeira qualidade. Quem é? Doutora Karina Afonso, Doutora Karina Afonso conosco no Estúdio 50. E50. Roda. Estamos em mais um episódio aqui do Estúdio 50, né? Quase que não saiu, eu tô até fiquei tão feliz da presença dela, porque a agenda é super ocupada e ela conseguiu um tempinho para poder estar com a gente, né, João Paulo? Karina Afonso, a doutora Karina Afonso, que bom tê-la nesse episódio aqui do Estúdio 50. Você tá bem? Eu tô, Leila. Com um sorrisão, né? Obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente vai conversar um pouquinho, né, dessa paixão sua por Araruama, desde 2011. Verdade. Fui abduzida. Completamente, né? Lá em casa a gente diz que Araruama é Oz. Oz. Que a gente seguiu a estrada das Pedras Amarelas, né? No meio do caminho pegou um pouquinho de coragem para mudar a vida, né? Porque eu vim de Niterói. Papagoiaba, né? É. Mas Niterói também é bom, né? Niterói é bom, mas aquele negócio do trânsito, né? Muita violência. E aí comecei a prospectar por aqui. Encontrei um cliente bacana, carinhoso, que me abraçou. E aos pouquinhos fui abduzida por Oz, né? Muitas mudanças na cidade você vivenciou, tá vivenciando desde 2011. O que te encantou, assim, te abduziu em Araruama? A natureza, as pessoas, ou a paixão pelo trabalho? Porque trabalha o tempo todo, só trabalha. Na verdade, a proposta de vir para cá era para trabalhar menos. Porque sempre fui compulsiva por trabalho. Só que eu não consegui fazer isso, porque Araruama também tem uma demanda que eu não imaginava ter. E aqui também encontrei uma outra paixão, a possibilidade de realizar uma outra paixão, que foi o direito público. Até então, eu trabalhava com banco, né, com instituição financeira, e aqui eu consegui fazer aquilo que de fato eu gostava. Os filhos, Karina, nasceram aqui em Araruama? Os filhos são de Niterói. São de Niterói. Os filhos são de Niterói. Os dois pequenos, na verdade, a gente já morava aqui, mas a gente foi para lá para eles nascerem, porque as minhas gestações são de Rio. São 4 filhos, Só. Vamos dar crédito para as crianças lindas Só. que você tem. Mavi, Tataia, João e Nandoca. Continuando dessa paixão de Araruama, fora o trabalho que você não ia conseguir, né? Mesmo se fosse morar na roça, Da personalidade, longe pra né? caramba, ia dar um jeito de ser full-time trabalho, né? É da personalidade, né? Eu sou virginiana. Serviu, né? Aquela coisa do trabalho, da força do trabalho. Mas o que me encantou nessa coisa do interior é também a possibilidade de dar atenção às crianças, né? Porque ainda que eu continue com essa vida, as crianças estão mais acessíveis a mim, né? Trabalho ao lado da escola, moro ao lado da escola, então só alguns quebra-molas me distanciam. Não tem esse distanciamento, né, então, de locomoção, que o Rio de Janeiro, Isso. São Paulo, uma grande metrópole, você demora quantas horas para poder chegar em casa, voltar para casa? E a gente tem esse contato mais próximo, né? Então, a escola. As crianças cresceram na escola, então a diretora acolhe as crianças como se fossem filhos. A gente tem esse conforto de ter uma vida, parece que em casa, né? Então, engraçado, quando eu vim morar, porque eu sou de Búzios, então Búzios você dá uma volta em 3 minutos, você conheceu toda a cidade, né? Toda a península. Quando eu vim para cá morar em Araruama, esse sentido da cidade do interior eu não tinha muito pela extensão porque era maior. territorial da cidade, né? Búzios, as ruas são menores, enfim. Mas com o tempo eu fui descobrindo que realmente é uma cidade de interior. É de interior, sim. E eu passei por um processo de desintoxicação.
porque Niterói, né, tudo muito intenso, aquele trânsito, o comércio, né, aquele agito do consumo, e isso foi uma dificuldade, cinema, teatro, shopping. Então, aos pouquinhos eu Aqui fui... até o próprio ritmo, né? Não O existe, né? Não tem esse isso. ritmo. Então, a gente vai se adaptando, né? E hoje, eu atravesso a Via Lagos, já começo a Quando vai pro Rio. a querer voltar. Não, daqui eu não saio mais, não. Você é nerd, né? Sou nerd. Como é que é isso, hein? Sou nerd. Na verdade, sempre fui. Desde a alfabetização. Eu me lembro que no colégio de freira, a gente precisava ter uma letra bonita. E tinha aquele negócio de caderno de caligrafia. Isso. Eu me recusava a usar o caderno de caligrafia para que a minha letra fosse a mais bonita da sala. Mesmo sem caligrafia. Então, essa coisa da disciplina, do estudar sempre. Isso atrapalha, Karina? Muito. Muito. Porque, de repente, as pessoas pensam que não, né? Mas ser nerd é o máximo, mas deve ter umas dificuldades. Não tem, lógico. A coisa do hiperfoco, da compulsão até pelo conhecimento. Isso não é uma coisa... É porque a energia vem daí, né? É a minha vem. É o alimento, né, da vida vem através desse conhecimento, dessa necessidade, né? E não é só com direito, né? Com a vida. É com a vida. Eu gosto de ler. Esses dias lá em casa eu estava falando, até os 35 anos, eu tinha a proposta de ler 35 livros por ano. Uau! E eu consegui, até os 35 anos, fazer isso. Depois que as crianças vieram todas juntas, assim, eu já não consigo mais ter aquele hábito da literatura, que é o que mais me faz falta. Que te encanta. É o que mais... sempre foi o meu lazer. Então, no tumulto das crianças, do excesso de trabalho, né, das demandas que ter uma família grande também exige, isso é o que me faz falta. Mas veja só, não é ir pra praia, não é... É a leitura. É onde você acalma, né? É onde eu me acalmo. É onde... Então, assim, ser nerd também tem as suas... Mas hoje, por exemplo, você tem tempo para ler? Quantos livros por ano você está conseguindo ler? Nada. Não tenho. Isso que a gente estava falando lá em casa, que eu presto muita atenção até na formação das crianças, a preocupação que eu tenho com as crianças, porque eu fui criada dessa forma, né? A gente não tinha internet, a gente tinha música. Leitura, né? E minha mãe sempre incentivou muito a cultura na gente, mim e meu irmão. Então, a coisa da leitura sempre foi muito próxima a gente. E as crianças, se a gente não força, se a gente não entrega esse caminho, não tem acesso, porque é celular o dia inteiro. É celular o dia inteiro, então lá em casa é assim. Tem que jogar bola, tem que ter ferida no joelho. Tem que ser criança, tem que ser criança, tem que parar para ler, tem que fazer o que daqui a pouco não vai conseguir mais fazer, que é brincar, se divertir. Conta um pouquinho, porque, por exemplo, você tem essa paixão, né? Trabalha muito, a vida dedicada à família, ao trabalho, eu posso falar assim. A sua carreira, doutorado, mestrado, direito, sociologia, paixão política. Tem mais coisa ainda? Tá vindo mais coisa? Ou o tempo não deixa? Não. E tem também aqui em Araruama um escritório, né? Com uma equipe maravilhosa. Você quer começar por onde? Então, com esse combo aí que eu te apresentei. A literatura me levou para a faculdade de Direito. Um professor, no 2º ano do 2º grau, agora do ensino médio. Segundo grau bonito, né? Fez um júri simulado com a história de Capitu. E eu fui abduzida novamente. Nossa, não, foi ali que eu me encontrei com direito. Eu fui a promotora que tinha que acusar a Capitu de adultério. E eu ganhei. Você ganhou? Eu ganhei. E a partir dali eu me apaixonei por aquilo, queria fazer aquilo. Aí passei para a UF, fiz direito na UF. E ali comecei, né? Assim,
essa coisa do estudar, passei pela escola da Defensoria Pública, passei pela escola do Ministério Público, pelas escolas da magistratura, que fiz aqui, fiz no Rio Grande do Sul. E fiquei um tempo afastada da academia, até que comecei a dar aula. E encontrei uma nova paixão, né? Depois de algumas especializações, como eu gosto de dar aula, né? De compartilhar, de dividir aquela troca com as pessoas, entender como é o que passa dentro a noção de justiça, né? De cada um, como que aquilo se coloca. E aí, na pandemia, eu decidi voltar para a academia como aluna. Uau! E fiz mestrado em Direito Público, que era a minha paixão escondida. Passada a pandemia, concluído o mestrado, pintou a oportunidade de fazer doutorado. Vou dar uma viajadinha. Tentei uma vez, não passei. Prova difícil. Tentei a segunda, deu certo. Fui para Coimbra, para Lufa-Lufa. Lufa-Lufa. Para Lufa-Lufa. E foi assim, um encontro. Era tudo aquilo mesmo que eu esperava. E agora a gente tem que tentar concluir, né? Esse desafio, que não é fácil. Fazer uma pesquisa de doutorado. É uma pesquisa científica numa área que eu estou ainda aprendendo, né? Que é a sociologia. Só desafios, né? Só desafios. Você gosta dos desafios? Disso. Eu gosto disso. Zona de desconforto não existe. Não tem. E aliado a isso, essa paixão pela política, né? Que é um problema sério. No Brasil. É isso. Nos municípios de interior. Isso. Entender como é que é esse jogo, né? É um jogo muito interessante. A gente estava comentando, qual o time que você torce? Flamengo, né, Lila? João, qual o time que você torce, João Paulo? Fala pra gente aí. Olha, como todo bom português, né? Tu é vascaíno também? Vou assim, Também? Eu tornar... Também, olha só, eu no meio de dois vascaínos. É isso que você ia pública falar? aqui minha... Torna, deixa ele falar, a gente não tá deixando ele falar. Fala, João. Já de um tempo pra cá é que eu percebo que vascaíno já não está dispondo de muita liberdade pra falar, até porque o momento não tá dos melhores. Nunca esteve. Mas, não, aí não. Quase aí não. quase nunca. Eu lembro. Cancelo o que eu falei. Eu lembro daquele campeonato brasileiro de 74, aí de repente daquele time de 88. Ó, João, eu vou 2025 chegando. Eu não, sem assim querer fazer delongas. Sem delongas e sem querer brincar de especialista do passado, mas agora a gente, lembrando de Firmino, né, tem que curtir o que tem pra hoje, né? Porque o Vasco tá numa situação meio complicadinha. Mas tudo bem, continua o amor pelo Cruz Maltino e vamos que vamos. Mas isso que é amor verdadeiro, e não é? Né? Na resiliência, então, né? Não seria, olha, normal se não tivesse um flamenguista aqui, tem, né? Mas que delícia que são dois vascaínos, vencemos por hoje, tá, doutora Karina? Por que eu tô perguntando isso? O futebol no Brasil, uma paixão nacional, né? Sempre foi uma paixão, paixão nacional. E hoje, quando você pergunta para as pessoas o time que torce, elas falam, e sobre o que é futebol, existe uma desilusão, né? Não tem mais aquela paixão nada nacional, é tudo negociação, é tudo contrato, enfim. E aí eu queria fazer uma pergunta para a doutora Karina, a respeito da política. A política também chegou nesse patamar, porque antes eu me lembro, pitititinha, em João Paulo, que era legal votar naquele candidato, aí a família toda, e tinha aquela coisa, aquela vontade, aquele tesão, né? Uma ideologia. Sim, a respeito. O exercício da ideologia acontecia de maneira regular e sistemática. A gente dispunha até de reuniões de família para poder tratar disso. Face que, se a gente não se preocupasse com a política, porque na verdade o ato político ele emerge pura e simplesmente no trato social. Se há trato social, existe o sine qua non político. É político. Porém, o partidarismo e a politicagem são
vou chamar de sujeiras. São sujeiras que aparecem no meio do caminho, que acabam sobrepondo-se ao real sentido do exercício fidedigno e legítimo da política com relação ao bem-estar da sociedade, ao respeito ao ser humano enquanto ser individual. E quando a gente se reporta, por exemplo, a algumas cidades do interior, eu vou assim, vez por outra, eu brinco, partindo do pressuposto que toda brincadeira tem um fundo de verdade, que às vezes no interior eu acordo me sentindo em Sucupira, achando que estou em Sucupira. E por vezes eu acordo tendo a certeza que eu estou em Sucupira, porque aparecem uns personagens, assim, Dias Gomes foi genial, porque quando a gente lembra de Odorico Paraguaçu, assim, cercado pelas irmãs cajazeiras, fazendo aquela coisa, aquele approach, e ele preocupado em justificar a construção de um cemitério e não morria ninguém, de repente aparece um Zeca Diabo anunciado por um Dirceu Borboleta e aquele personagem ganha uma força, mas enfim, eu não vou entrar em sinopse aqui para não complicar mais a situação, porém a política ela deve ser exercitada, porque se nós não fizermos esse exercício, alguém vai fazer esse exercício por nós e vamos ficar secundarizados por conta dessa... como é que a gente chama para aquele que não faz atividade física, Leila? Sedentário. Pois é, um sedentário político. Olha o tamanho dessa encrenca. Pegando essa deixa sua, política, doutora Karina, é algo bom? É benéfico? Lógico que é. Mas, Joãozinho, eu acho assim, olha, que tem uma questão do momento que o mundo está passando, de banalização dos sentimentos. A gente falou agora do time, eu mostrei para vocês o quanto sou Flamengo, e até tento ensinar isso para meus filhos. Eu digo que eles têm opção de tudo na vida, menos de escolher o time. Menos de escolher o time. João... Isso é bom. João, com essa história de Botafogo, porque meu marido se transformou em flamenguista. Você né? conseguiu? Conseguimos isso, porque lá em casa, uma vez Flamengo é sempre Flamengo. Colocou a camisa, não tem jeito. E aí João desce de manhã com a camisa do Flamengo. Botafogo joga, ele grita pelo Botafogo... E Botafogo. Daqui a pouco ele toma banho, me desce com uma camisa do Fluminense, que ganhou do vizinho. Eu olhei pra ele. Rapaz, você tem que se decidir agora o que você quer da vida. E eu já te disse que você não tem escolha, você é flamenguista. Tá bom, mãe. Mas é sentimento. A gente também tem que entender que a gente está num momento de banalização do sentimento. Não é só da ideologia, não. Isso a gente vê muito ao observar a história, né? Como é que as coisas têm se construído. A política deixou, assim como deixou o futebol, de ser um sentimento. A política passou a ser um jogo empresarial. Talvez, para os eleitores, ainda exista essa questão de um outro, né? De reservar um sentimento para aquele candidato, para aquele... Normalmente nas eleições, né, majoritárias, mas os atores reais desse teatro não vivem mais isso. Então quem é Fluminense na outra temporada vira Flamengo nessa temporada e daqui a pouco tá jogando no Botafogo e volta a jogar no Fluminense e tá tudo bem, porque o jogo agora é empresarial. Essa é a verdade, assim como é o futebol. E eu sinto muito por isso. Pelo povo, né? Você sente pelo povo, porque aonde fica o povo nessa porque história... O povo também acaba banalizando aquilo que é tão importante, que é o seu voto, né? O olhar para o voto, a importância que tem o voto, para quem você vai entregar o voto. Você acha que com o que está acontecendo com a política, você acredita... Porque o povo, ele tem um hábito,
não é isso? Uhum. Isso é um hábito que não é bonito, que não é legal, que é um próprio tiro no pé. Uhum. Não é isso? A venda de voto, negociando voto, enfim. Mas essa falta de paixão, essa falta de sentimento da população, um exemplo bom a gente dá o Ayrton Senna. Nós não temos mais aos domingos o Ayrton Senna, Nós não temos mais o Zico. entendeu? E aí o que acontece? É como se o ser humano, né, dizer que ele precisa ter um ídolo, né? Mas alguém que desperte nele essa vontade. Ai, que legal, que bom, né? Porque é Essa uma energia. identidade. Hoje a gente acompanha isso nas torcidas, né? Tantas mulheres, as famílias que vão para campo de futebol e é aquela energia, como se fosse o time, a própria família, uma dimensão da família. Você acredita que é uma tendência, isso vai piorar ou pode existir uma mudança da verdadeira política saudável? Ou a verdadeira política saudável não vai existir mais? Não vamos ter mais políticos realmente? Não, eu não quero ser pessimista a esse ponto. Eu acho que ainda existem. Eu acho que ainda existe aquele que tenha um sentimento. Você fala o quê? Da população ou do político? Do ator político. Eu acho que ainda possa ter. Mas esse não sobrevive. Não, mas eu não quero ser pessimista nem deixar que ele perca a esperança de que ele possa agir, ajudar, interagir com o povo. A gente precisa desse cara também. Não quero ser tão pessimista assim de que a gente tá entregue a isso aí. Uma coisa que, por exemplo, para quem já participou de campanhas, né, municipal ou estadual, é tudo a mesma coisa. Não tem um ditado assim que a gente chama? Farinha do mesmo saco. É porque Político é tudo a mesma coisa. A gente ouve isso, eu ouvi porque isso virou- muitas vezes. Leila, porque virou esse jogo empresarial, né? Não é só uma questão de corrupção. Não, a gente nem está falando de A gente corrupção. não está falando A gente disso. não tá falando disso. A gente não está falando disso. A gente está falando de negócios. A política se tornou uma fonte de negócios, de empreendimentos. Então, eu acho que é parte daí a banalização daquele sentimento, porque hoje negocia-se. Negocia-se. Enquanto que política deveria ser. Não, a política ela está aqui, né? Tá aí. A política né? ela tá aqui. A Que politicagem ela tá aqui, né? Deveria ser a forma de composição e de entrega. Mas sabe, eu acho uma doideira isso, Karina, porque o que eu cresci achando que fosse um instrumento benéfico, aonde eu, como população, através do meu voto, poderia estar conquistando e fazendo a diferença de melhorias, hoje você fala, gente... Leila, né? mas não perde isso, não. Não, eu não estou perdendo, eu não vou perde perder isso. Não. A gente não pode perder isso, porque eu tô falando isso tudo para você, mas eu ainda acredito. Eu pego aquele time e eu defendo aquele time. Por exemplo, a gente não está falando mal de políticos. Não tá, né? não. Existem as pessoas, né, que realmente Que tentam... tem boa intenção. E a gente... estão ao nosso alcance. E essas pessoas convivem com a gente. Nós que trabalhamos com a política, a gente consegue identificar essas pessoas. Elas trabalham com a gente. E é por isso que a gente não pode desistir. É por isso que a gente não pode desistir. Tem esperança ainda. Tem esperança. Eu me recuso. Porque eu sou uma nerd sonhadora, né? Que acredito ainda no ser humano. E acredito de verdade que a gente possa fazer coisa boa com a política. Cuidar das pessoas. E que política também não é só esse momento de eleição, não. Eu faço política. desde quando você acorda, abre os olhos. Eu faço política dentro do meu escritório. Eu faço política, eu entrego política pública para os meus clientes, para os meus assistidos, né? Eu entrego política lá no sindicato, quando eu trabalho no sindicato, quando eu atendo meu servidor. Eu entrego política, porque política é isso. A gente aqui está fazendo política. A gente está compartilhando esperança com as pessoas. A gente está dizendo que tem gente legal que pode ajudar o outro, sim.
e quantas pessoas vão passar aqui nessa mesa e que você vai identificar isso. Não só a gente, não só o João. João, tem que continuar acreditando sempre, né? Eu acho que a nossa geração, devido à criação, isso a gente consegue ainda, né, levar essa bandeira de uma forma não ilusória. Mas real. A gente pode fazer disso uma realidade. O meu Joãozinho, ele diz que ele vai ser o Joãozinho Lagartixa. Ele quer ser prefeito da cidade de Araruama. Seu filho. Meu filho. Eu ainda não sei se ele vai ser advogado, pagodeiro ou jogador de futebol. Mas ele diz que ele quer ser prefeito. E é isso, porque a gente tem que compartilhar esse sentimento. Precisamos ensinar as crianças que eles podem sim, que essas crianças podem sim transformar o mundo. Isso não é... Karina, o que é... Qual a experiência de se participar de uma campanha? É uma doideira. É uma doideira. É muita adrenalina. Assim, ó, campanha é... Porque existe os lados, né? Não, tem. E dentro, assim, cada campanha... Uma coisa é o jogo que é visto pelo público, né? Outra coisa... Os bastidores. É o que tem atrás das cortinas. E é uma composição de forças. E tem que ter administração, tem que ter comunicação, tem que ter jurídico, tem que ter aquela pessoa que atende, tem que ter a que conversa, tem que ter a que atrai para reunir. É uma máquina. Cada time, assim como na preparação para um campeonato, tem lá o fisioterapeuta, o médico, cada um com sua função, dentro de uma campanha também tem. Cada uma que você participa, você aperfeiçoa mais? Porque, para mim, grande aperfeiçoamento, né? Claro, não só como profissional, né? Não só como profissional, mas como gente, como pessoa. Eu acho uma coisa, eu não sei se você pensa assim, João, uma coisa engraçada é que interior, né, mistura tudo, né? Anda com quem tu andares, que eu direi com tu és. E existe o corpo técnico de uma campanha. Sim. Por que as pessoas confundem muito isso, hein? É um pensamento de interior, ou é uma comodidade, ou é mais fácil pensar dessa maneira, ou acha que você não pode ser profissional? Eu acho que cabe a gente, Leila, nós que somos técnicas. Eu sou técnica, eu sou advogada, né? Eu tenho um contrato, além da minha ideologia, além daquilo que eu efetivamente defendo. Eu sou técnica, eu sou uma advogada. E eu tenho um comportamento ético com aquele que me contrata. Assim como você. Assim como você. Eu tenho a possibilidade, e isso eu preservo, de... Também assim, né? Que fui adquirindo com o passar do tempo. De fazer aquilo que eu acredito. Isso é maravilhoso, né? De fazer aquilo que eu acredito. Então... Eu aceito os contratos, as propostas que eu acredito. E dá o seu melhor. E dou, lógico, sempre. Entrega, né? Entrego. Você tinha comentado da sua loucura pela área pública. Essa loucura é pelas possibilidades de entrega? Leila, olha só, isso é desde que eu sou estagiária de direito, lá no Cajuf. Você é brigona? Eu sou. Brava também? Brava, apesar de reservada, né? Muito reservada. E apesar de parecer um doce, né? Porque você é um doce, você é um doce, obrigada, Karina. Obrigada, mas eu sou brava. Eu sou brava. Mas isso é desde lá do Cajuf, que quarta-feira era o dia que tinha uma fila enorme, porque tem que ter disposição para atender quem precisa, né? Especialmente de graça. Tem que ter disposição para trabalhar para quem precisa, especialmente de graça. Então, eu fui fisgada pela área pública lá. E durante muito tempo eu não pude fazer isso. Mais de 18 anos eu não pude fazer isso. Quando eu cheguei aqui, eu vi que eu tinha espaço para isso. Então, por isso... E você é espaçosa mesmo? Eu ocupei esse espaço. Então, parte
do que a gente faz lá no escritório é isso, é escutar as pessoas. João, a gente vai escutar você. A Karina estava falando aqui da questão do serviço público e eu sou também servidor público de carreira, já vai para 30 anos, onde o serviço público feito com dignidade, preocupado com o próximo, preocupado com aquele para o qual nós vamos entregar o nosso serviço, aquele que vem, que nos procura, muitas vezes em situação até de angústia, de sofrimento ou de uma necessidade do esclarecimento e do mínimo de estrutura e dignidade para construir um caminho que ele possa seguir e exercer cidadania de forma plena. Mas vejo assim, nesses quase 30 anos de serviço público através da educação, já me peguei em alguns momentos onde a sensação de que a gente não está fazendo o suficiente incomoda, porque por mais que a gente faça, caramba, olha aquela criança, olha aquele jovem, a necessidade que eles estão passando. Será que eu não teria como, através de uma proposta, de uma ideia, a gente fica orando, vigiando, agindo, se é que eu posso me fazer entender melhor com essa linguagem? E aí cria-se uma condição onde tem hora que eu me sinto assim, a coisa do sentimento que você abordou muito bem, a banalização do sentimento, onde tem hora que eu estou me sentindo num automático, porque a sensação de que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, de estar fazendo o meu melhor, cria uma espécie de vibe mais harmoniosa naquele entorno sobre o qual eu estou atuando. Aí acontece alguma alteração, muitas vezes por uma transversalidade, por uma variável que não está sob o nosso controle e desmorona aquela estrutura toda. Você não tem controle de nada, né? Pois é, esse caos, ele acaba, óbvio, também inerente à condição humana, à condição até do universo, né? Mas essa coisa do caos, voltando para o serviço público, isso requer com que a gente amadureça também nesse sentido, porque senão a gente, por estar, digamos, limitado à condição humana, a gente pira, a gente pifa. Você conseguiu criar um ponto de maturidade para perceber? Não, aqui está legal, eu sei que, poxa, eu consigo administrar bem algumas alterações que acontecem. Nesse ponto, eu tenho esse parâmetro, ou você ainda não tem esse parâmetro, porque eu ainda estou descobrindo o meu. Então, você, enquanto agente do serviço público, nesse sentido, porque eu lido com a educação, você com o direito, via judiciário, via, não sei exatamente quantas frentes de expertise das quais você dispõe hoje, porque isso também é um processo em construção, mas pelo que você já sinalizou aqui, deve ser muito complexo. João, assim, ó, eu na verdade, eu cuido do servidor, né? Eu cuido do servidor. Então, como advogada, e também sou professora. De repente é daí que a gente se conhece, hein? E também sou professora, então também lido com educação. Esse ponto de equilíbrio a gente não tem. Graças a Deus. Zero zona de conforto. Zero zona de conforto. É igual ser vascaíno. Vou ficar tem quieta. Que estar sempre, é verdade. Aí você precisamos, magoa, né? Eu acho que aí... É nesse sentido de amor, eu de acho entrega. Que é uma questão seguinte, a frustração, a vida, ela é feita de frustrações. Isso aí, e ela busca. Ela burila os seus sentimentos. De o que incomoda, o que você não pode fazer, o seu limite, o que você vai tentar e não vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira vez. E é isso aí, a gente tem que fazer o melhor. Lá no sindicato a gente tem essa experiência, uma coisa muito importante que você falou. Quando você fala do sindicato, vamos falar para o pessoal que está acompanhando a gente. O Sindicato dos Servidores de Araruama. Servidores Públicos de Araruama. Isso aí.
É o SSMA, que é um lugar que eu luxo. efetivamente me realizo. Um luxo, De né? verdade, é um lugar que efetivamente eu me realizo, porque ali eu consigo fazer aquilo que eu me proponho, que é entregar a minha escuta. Quem é o professor que chega que não consegue mais entregar a sua educação, aquilo que ele projeta? Pela frustração. Pela exemplo do que o João É isso falou, aí, né? Às exatamente. vezes você está tão esgotado. É o enfermeiro exausto, que quer a estrutura, Porque quer ajudar porque melhor quer o ajudar outro. melhor, porque é exatamente isso que o João falou. O serviço, o servidor é a ponta da entrega do serviço público. E se ele não tiver com a cabeça Se ele não boa, estiver bem, não vai acontecer. E às vezes, Leila, quer dizer, na maioria das vezes, o que ele quer é ser escutado. Ele quer isso, ele quer um ouvido para ser acolhido, ser entendido, né? Às vezes é tão pouquinho que ele quer, é só um direito que ele quer. Então não é só o meu trabalho lá, não é só de entregar o direito, né? Que ele vai, eu vou brigar com ele por esse direito. Na verdade, ele quer ser escutado, ele quer ser ouvido, para que ele se renove. Muitas vezes é isso. Depois de uma conversa, de compartilhar aquela dor, ele se sente apto a voltar. Recarrega. Só no compartilhar. Porque quem está na ponta sabe como acontece, como funciona, né? No seu dia a dia. É isso aí. É isso aí. E deve ser frustrante você não conseguir compartilhar ou ser ouvido. Muito sério isso, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. E triste, aí também vou colocar aqui uma questão que é muito importante, é que é a banalização da ideia do sindicato. Como, ao longo do tempo, a ideia do sindicato se desfez. Como o sindicato ficou descredibilizado. Como o sindicato perdeu a sua força. Isso se deve ao quê, hein? É isso tudo, esse contexto todo que a gente está falando. Vamos voltar no Flamengo, vamos voltar na política. No não acreditar que o coletivo tenha força. Não pensar no seu prato de comida. E não pensar que o outro não tem o que comer. O outro não tem o que comer. E que, de repente, você comigo, com o João, a gente tem muito mais força do que você sozinho. E isso vem, ao longo do tempo, se perdendo. Muitas vezes por causa de dinheiro, né? Porque se decidiu retirar uma contribuição que era para o sindicato, para fomentar essa máquina. E aí, no que não tem o incentivo financeiro, o sindicato não se fortalece, não tem condições de oferecer por amor um recurso. Ninguém quer ir. Porque por amor ninguém quer ir. Porque é difícil defender o coletivo. É um papo chato para muita gente. Eu, por exemplo, que faço parte de uma associação Bonecas Negras de Búzios, né? Que tem quilombola, tem pescadoras, enfim, né? Uma infinidade, uma mistura, um combo bom de mulheres. É uma peleja. É uma peleja. Mas quando você não desiste, aí você começa a ver os frutos dessa peleja, do burilá, do outro não ir, mas você tá lá, e né, todos não vieram, mas tem 3, vai com 3, né? Do realmente você continuar remando, né? E é esse trabalho que você faz, não é? Na vida, tudo né? Na vida. Para pensar. Até no seu grupo religioso, seja ele qual for. Né? Mas eu quero... Porque uma coisa está ligada à outra. Se nós voltarmos à política... Né? Porque é uma carreirinha de enfraquecimentos, né? Ainda mais quando isso vem de cima para baixo. Porque, o que falta? Qual é o combustível? É o sentimento. É o sentimento. As pessoas estão perdendo o sentimento. Vai virar tudo robô. Vai virar tudo robô. A instantaneidade... A coisa Espontaneidade. Não, a coisa do instantâneo, né? Hoje, se uma mensagem não chega para você em 1 minuto e meio, você não para prestar atenção. Já pensou nisso? Já prestou atenção? Se o vídeo no Instagram tem mais de 1 minuto e meio... Você já não quer ver. Você não quer ver.
porque tem que ser instantâneo. A entrega tem que ser instantânea. Mas aí, quando você fala no acreditar, por exemplo, esse programa, esse episódio, ele vai estar na íntegra no YouTube. Entendeu? Vai ter os cortes no Instagram. Certo? Mas aí, o que interessa pra gente dentro do projeto Estúdio 50? Mesmo que ele faça diferença somente para uma pessoa que vá assistir todo o episódio. É isso. Porque também a gente precisa de qualidade. A gente só precisa tocar um. Já ouviu, mim né, já tá João? bom. Pra te incentivar. A gente só precisa tocar um. Mas a gente tem que ser inteligente para tocar um também. Nesse período, quanto tempo que você já está no sindicato aqui dos servidores públicos de Araruama? Desde 2021. Você viu grandes mudanças nesse mais um? Ou existe um peso quando entra e sai governo? Isso tem grande influência? Leila, a gente está numa situação, né? Numa situação já há algum tempo e a gente precisa ainda, né, esperar. O janeiro vira. Existe uma transição. Né? Existe. Mudança de governo. Existe uma mudança de personagem, né? Vamos ver o que isso significa, né? Mas o que nós observamos nesse último momento agora, a gente fez uma reunião, as pessoas desistem ao longo do caminho. E a culpa não é da liderança. Não tem culpa. A gente não pode responsabilizar o líder. A gente precisa entender a desistência. Porque senão o líder também vai desistir. Deixa eu tentar explicar. Não dá a todo tempo para botar a culpa no outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Parar com essa história de dizer que você é o culpado. É fácil apontar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Então, a questão do sindicato, eu acho que é isso. A gente precisa insistir, porque isso é mundial, tá? Isso é mundial, isso é no mundo, isso é na história. O sindicato... Da humanidade, Isso é a evolução da história. Se você observar o caminho do sindicalismo, você vai entender isso. Ele foi perdendo... Ele teve um momento de ascensão, auge, mas ele foi perdendo a sua força porque foi cedendo o coletivo ao individualismo. E tudo bem, a gente só não pode desistir, porque sempre vai ter alguém precisando da mão do coletivo. Os livros vão continuar existindo. Vão pode continuar. Queimar, pode fazer fogueira. Graças a Deus, porque se eles acabarem tudo frito. Além do sindicato, vamos falar um pouquinho do seu escritório em Araruama, que eu sei que tem, né? Você é aluna no escritório? Eu sou aluna. Conta Eu sou aluna. Como é que... Eu fui muito esperta. Eu fui muito esperta. Eu fui muito esperta. Esse negócio de dar aula é muito legal, né? Porque aí a gente vai batendo papo com um, vai batendo papo com o outro, vai percebendo. E aí eu fui fazendo um time de alunos. Que fantástico. Fui fazendo um time de alunos e, de repente, hoje, eu tenho um timaço de professores dentro da minha casa. E são eles. Ontem mesmo eu falei isso para eles. Eles brigam comigo que eu faço umas petições. Deve ser um privilégio trabalhar com você, né, Karina? Imagina, Camila. Além da braveza toda. Privilégio meu trabalhar com eles, estar aqui com você. Você é uma graça. Ontem mesmo eu estava falando com eles. Vocês brigam comigo que eu escrevo umas petições de 40 laudas, de 20 laudas, e estão me mandando petições de 20 laudas aqui para eu ler. E aprenderam bem. E assim, com um conteúdo, tão legal ver isso, né? Crescimento, né? Eram crianças quando a gente se conheceu, né? Eu era a tia do jardim e agora são advogados formados e estão me dando aula. Eu estou aprendendo e muito grata por essa oportunidade de ter esse time de feras lá comigo. São 4.
Você gosta do 4? 4 filhos. Tudo. 4. E É o são teu 4. número? É o meu número. Dia 4, dia do aniversário da minha avó. O que você espera dessa cidade que você se apaixonou, foi abduzida desde 2011 e está numa história importante, fazendo parte de uma história importante, de um processo importante, né? Leila, eu quero continuar sendo feliz e continuar podendo fazer Araruama feliz. Do meu jeitinho, né? De repente, o que faço não tem uma repercussão. Porque você é muito discreta, Reservada. né? João, a gente conseguiu um milagre, um privilégio de poder tê-la nesse Obrigada. episódio do Estúdio 50, né? Porque também é um desafio para você, né? Eu sou muito tímida, né, Leila? Eu sou muito Imagina, tímida, tô ela é morrendo de muito vergonha. tímida, Eu só João. não sou tímida em sala de audiência. Que eu fui treinada para aquilo, mas aqui eu tô com vergonha. Mas o que eu espero é isso, é poder continuar fazendo o meu pequenininho para entregar aquele que eu posso alcançar. Aquilo que eu sempre fiz, que sempre quis fazer. Um pouquinho de direito, né? Um direito, né? É, o direito. Você acha que o direito, ele tá nesse momento histórico, como a política, como o futebol, como... Não, Leila, não tá. Não tá, Leila, também não tá. Tá muito difícil. Tá muito difícil competir com os colegas que frequentam os tribunais para fazer empresa também dentro dos tribunais. Recentemente, Araruama teve aí a OAB, a eleição... E você ficou próxima disso? Eu preferi, não, até porque a gente estava vindo no momento das eleições municipais, né, que nós trabalhamos, nosso escritório trabalhou bastante, então a gente preferiu não participar dessas eleições, mas foi assim, um resultado bacana, né? A gente espera que essa continuidade da doutora Rosana Jardim traga também para nós, advogados, resultados, né? Independência, a gente acredita muito. Eu gosto muito da Rosana, eu acho que a Rosana é uma pessoa muito bacana e acredito nessa continuidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, até para clarear para quem está vendo a gente, sobre a sua paixão pelo direito público em si, direito público. O que acontece nisso? Qual o poder dessa área que você atua? É o poder de entregar aquilo que está garantido na Constituição. O poder de entregar saúde. Tapa, né? O poder de entregar saúde, o poder de entregar educação, o poder de entregar a casa dos outros, a casa para o outro. É isso. É simples, é tudo tão simples. Mas ele causa barulho, né? Porque tem a política. E aí tudo se mistura de novo. O sentimento, a empresa, o dinheiro, o lobby, a vontade de não entregar, a competição. E é tudo tão simples. É só dar saúde a quem precisa de saúde, é só dar educação a quem precisa de educação. Se está previsto, a gente tenta fazer. É só devolver o que é do povo, naturalmente. Só Mas isso. isso tem que ser, isso parece uma luta, né? Uma guerra. Não, é uma guerra. Mas eu adoro fazer essa guerra. João, a gente está chegando no final já? Ah, que pena. Eu acho que está chegando no final. É isso? Você vai querer falar, João? Vou cortar o João. O João está muito empolgado hoje. Tadinho de João. Olha, depois dessa história de eu ter que externar aqui a minha predileção dentro do futebol, fiquei meio acuado. Ah, para, João. Poxa, você tem uma aqui, uma companheira de torcida, uma outra vascaína levantando a bandeira com você. Não, por isso que eu ainda sobrevivo. Resiliente, o seu amor é a coisa mais linda. Chegar hoje e dizer eu sou vascaíno. Eu encho a boca. Isso mesmo, eu acho lindo isso. Mas ela é flamenguista, gente. Acho Eu sou porque ele é e eu sou. Não porque ela é flamenguista. Eu sou flamenguista. Olha, essa
lindeza do ser vascaíno, tem hora que requer um pouquinho mais do que resiliência, sabia? É só resiliência Mas às eu vou te vezes. falar uma coisa, olha. O meu marido Glaucio, ele em determinado momento vestiu o manto sagrado. E aí, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Você pode ir lá em casa assistir um jogo do Flamengo e eu te apresento o manto sagrado. Quem sabe? Ah, não faça isso não. Eu lembro de alguns episódios quando eu aprendi a ser vascaíno desde a tenra idade, lá com meu padrinho que me levou algumas vezes ao Maracanã e tudo. Eu lembro daquela magia que era assistir a um jogo no Maracanã. Eu ganhei, neném, uma camisa assim, meu avô, né? Nasceu, é vascaíno, aí você fica Meu assim... avô também era vascaíno. Fiz isso com as minhas duas filhas. Aí a mais velha, ela... Olha que interessante. A mãe cismou que a mais velha teria que falar mamãe primeiro. E aconteceu assim algo muito, mas muito engraçado, porque ela sempre foi muito espirituosa, inteligentíssima, Maria. Num dado momento ela acho que tinha um ano e pouquinho, muito, mas muito cedo. A gente estava na cozinha tomando café, de repente minha esposa lavando a louça, eu com ela no colo, ela olha para mim e fala: papai. Ah, meu Deus. Nossa, A mãe largou o copo dentro da pia e parou. Freeze, congelou. Eu faria. Aí eu falei: você escutou a resposta? Claro que não. O que eu escutei? Escutei nada não. Claro que não. Aí a Maria pegou, parou, olhou pra ela e disse: papai. Eu falei... Só pra, essa é de direito. Aí, essa vai ser advogada. Aí olha que sensacional. Eu falei: caramba, pai. Eu fui lá, comprei o uniforme do Vasco pra ela e tal. Pergunta qual é o time que ela torce hoje. Flamengo. Tá, aí a gente pula essa parte. Aí vai pra caçula. Aí na caçula eu fui devagarzinho e tal. Tentando convencer. Comprei a roupinha do Vasco. E... olha, continuou vascaíno até então. Meio, sabe, discreto e tudo. Aí o namorado dela é botafoguense. Aí veio essa coisa do... Porque Botafogo, na minha época do Áurea do Vasco, a torcida cabia dentro de uma Puma, né? Vocês conhecem Puma, aquele carro que só tem 2 lugares? Aí quando aumentou, passou a caber num Fusca. 2 na frente, 3 atrás. Posso voltar a bola pra gente? Pô, deve. Não é programa de futebol, mas hoje tá predominando torcida. Não, porque eu acho que tem as diretas e as diretas, né? Então a gente fala de futebol. Eu queria botar pra quebrar aqui com você, mas você é tão doce que a gente vai ficar nessa docilidade e a gente já vai aguardar uma nova temporada e eu quero que você esteja participando. Porque eu acho que assim, é bom a gente dar essa entrega online. Obrigada. Né? Usar o online positivamente. Né? Eu acho legal também as pessoas como você que optou, que gosta dessa cidade, que faz um trabalho sério, fantástico, que é profissional, que é técnica, né? Das pessoas conhecerem, né? Obrigada por Porque essa às vezes também você fica só na atuação ali da doutora, no empoderamento do que se quer fazer e do direito, que às vezes as pessoas têm uma outra imagem, né, Cariana? Você chegou a ser bicho-papão? Ou você é o bicho-papão? Ela é, gente, o bicho-papão. Eu sou quietinha. Mas você é o bicho-papão? Porque tem isso. Não sei se eu sou bicho-papão, não. Você sabe o sentido que eu tô falando, não, né? Sei. A metáfora a respeito disso. Assim, na né? verdade, Leila, eu vou brigar pela meta, né? Pelo resultado. Sempre. Em qualquer situação, eu vou brigar. Porque eu sou braba. Só isso. Eu não sei se eu sou bicho-papão, não. Eu só quero o resultado. Porque tem esses ditados, né? Eu não acredito em muitos ditados, não, mas tem uns assim, né, que a gente... Eu só não gosto de perder. Isso é fantástico. Eu não gosto de perder, não. Não é fácil perder, não. Você é persistente, Eu né? sou persistente. Eu fico braba quando eu perco. Mas a gente tem que aprender, né? É a vida, né? É da vida. Tem que saber encarar uma derrota. Tem que saber. Ainda mais se o Flamengo perder pro Vasco. Eu acho que a gente já pode finalizar assim.
sem a última palavra para a doutora Obrigada, Karina, querida, porque a de gente... verdade, foi um prazer. Não, prazer meu Bacana pra mesmo. caramba. Oportunidade de estar com Obrigada. você e a gente te aguarda Vou no aguardar próximo você. episódio, não é, João Paulo? João, obrigada. Prazer. João, você viu Sou como é que eu ele que gosta de falar? agradeço Fala pra caramba. imensamente a sua presença aqui, Ah, Karina. que delícia. É professor, né? Ele é Olha, professor? Ele é professor, conhecido como Professor João. É isso aí. A brincadeira que a gente sustentou aqui de metaforizar muito do que nós gostaríamos de dizer diretamente foi um barato. Existem as pessoas inteligentes, né? Um pingo, o quê? Um ponto no i é um pingo, não, um pingo no i, como é que é? Aprendi que, para quem sabe ler, pingo é um pingo. Isso aí. A gente assistiu esse filme maravilhoso da Fernanda Torres. Esse que ela tá concorrendo, Esse. né? Tal mãe, tal filha, né, gente? Incrível. Fantástico. Eu não assisti ainda. A minha filha viu, a Mavi, assistiu primeiro, falou assim: mãe, por favor, assiste. Vou ficar com as crianças. E aí eu fui assistir. E quando eu cheguei em casa, ela falou: E aí? você seria presa. Você seria presa, mãe. Porque é sobre isso. A gente faz ali, quieto. Gente, até o próximo episódio. Finalizamos aqui. Obrigada. E você curtiu mais um episódio do E50? Bem, esse episódio teve um requinte metafórico, né, Leila? Com certeza, ainda mais com a nerd, né, doutora Karina Afonso. Estúdio 50. Até o próximo. E50.